Gente, eu preciso falar de uma coisa que me irritou essa semana passada, que é o arraiá do Six Seven. Mas talvez não pelo motivo que você está pensando. Eu acho que quem está dizendo que o arraiá do Six Seven destruiu a tradição junina simplesmente não lembra da própria infância. Eu sou psicólogo e existe um fenômeno muito estudado chamado amnésia social ou amnésia coletiva. E sinceramente eu acho que a internet acabou de me dar um exemplo perfeito disso. Essa semana eu também descobri que minha sobrinha está obcecada por esse negócio do Six Seven. E aí apareceu para mim novamente aquele vídeo das crianças dançando quadrilha ao som de uma paródia Six Seven de É na sola da bota, na palma da mão. Aí eu fui ler os comentários. Erro clássico. Era só a gente falando, acabaram com a tradição junina. Essa geração tá perdida. É um absurdo. Um detalhe que eu achei fascinante é que quem estava falando, pelo menos pelo que eu observei, a maioria eram pessoas justamente da minha geração. Geração essa que dançou o creu na quadrilha. E aí eu fui pesquisar, né? Eu joguei no YouTube o nome da minha escola e o ano de 2008. E existem vídeos lá ainda, né? De péssima qualidade, o áudio horrendo, mas eles estão lá. E aí adivinha? Quadrilha com música pop, quadrilha com funk, paródia junina do hit daquela época, do momento. Tudo isso há 15 anos, 17 anos atrás, no interior de Minas Gerais, tá? Não é numa capital, não. É um lugar conservador, religioso, tradicional. Nossa, você tá na onça. Esses são alguns exemplos aqui da minha cidade, mas tem muitos outros, de vários outros lugares, com crianças, adultos, adolescentes, e eles incorporam músicas, digamos assim, virais da época, tipo A Dança do Quadrado, Egunha Pocotó, Dança com Duro, Bonde do Tigrão, até Ivete Sangalo. Então tem muitos no YouTube, né? Eu fiquei com preguiça de baixar e cortar tudo. Aí ali a tradição junina aparentemente sobreviveu com Michel Teló, mas ela não aguenta o Six Seven. E eu tenho uma memória ainda melhor, que é do ano de 2002. Eu tinha 8 anos de idade. E uma turma na minha escola fez uma parte da quadrilha, né? Porque não é a apresentação inteira. Numa parte as crianças tiravam celulares do bolso, aqueles celulares tijolão, e a ideia era tipo assim, uma quadrilha moderna, uma quadrilha urbana, e tocava alguma música específica que eu não lembro. E assim, literalmente a quadrilha da escola de freiras, tá bom? Ele estava latindo. E eu tenho certeza que algum adulto daquela época fez um escândalo também, né? Mal tinha internet, rede social em 2002, mas se tivesse, com certeza, estaria cheio de comentário. Estão acabando com as raízes do povo brasileiro. Mesma ladainha, resolução bem menor. Mas existe esse conceito da psicologia e da sociologia também, né? Da amnésia coletiva. Grupos inteiros esquecem coisas que eles próprios viveram. Inclusive as próprias inovações que eles trouxeram para a cultura. De uma geração para outra muda demais, envelhece, esquece tudo que é diferente e começa a julgar a criatividade e a cultura da próxima geração. Parece que é um ciclo natural da espécie humana. E os historiadores têm outro conceito também, que é a invenção das tradições, um conceito muito maravilhoso. Ele diz que muitas coisas que a gente defende como ancestral, sagrada, imutável, na verdade elas foram inventadas ou adaptadas ou remixadas muito mais recentemente do que muitos gostariam de admitir. E as próprias festas juninas, elas são isso. Elas eram rituais pagãos que cultuavam deuses no plural, pois foram cristianizados pelos católicos e chegaram no Brasil através dos colonizadores. E aqui foram misturados com elementos indígenas e africanos, ainda bem. Foram associados com a colheita do milho, que ocorre nessa época, e só depois, ali no século XX, que elas foram transformadas nesse imaginário caipira que a gente conhece hoje. A história inteira da festa é uma história de gente incorporando coisas novas, literalmente desde o começo. Tem uma reportagem muito boa do G1 sobre isso. Mas então não, o Six Seven não é o fim da tradição, é a tradição funcionando exatamente como ela sempre funcionou, absorvendo a cultura do próprio tempo para continuar fazendo sentido para quem realmente importa. E no caso daquela quadrilha em específico, quem realmente importa são aquelas crianças.
E que bom que essas crianças nem têm acesso, ou elas não estão nem aí, para a opinião desse tanto de marmanjo que cresceu ouvindo Unidunité, Festa do Estica e Puxa, e agora falam dessa época deles como se fosse o suprassumo da experiência de infância. Daqui 15 anos, essas mesmas crianças vão lembrar do Six Seven com carinho, e elas vão ver outras músicas esquisitíssimas na quadrilha dos filhos delas, dos filhos, dos sobrinhos, dos priminhos, e provavelmente elas vão reclamar também que aquela geração estragou tudo. Acho que nada mais tradicional do que esquecer que a tradição sempre muda.